Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Marcos e esse é mais um episódio, podcast número 2 do podcast da Corporate, e hoje nós estamos com esse evento sendo transmitido ao vivo, tendo em vista a relevância do assunto que ganhou aí as principais páginas dos jornais, principalmente nas últimas semanas. Nós vamos falar hoje sobre o PL 3.887 de 2000, que inicia, vamos dizer, esse cronograma a respeito da reforma tributária tão esperada e que tem sido cobrada, inclusive de forma muito intensa, por parte da equipe econômica. E para participar desse evento, hoje eu tenho aqui ao meu lado o Thiago, ele é sócio e responsável pela Fiscal Contabilidade. Thiago, obrigado pela tua presença. Eduardo também, ele é sócio, responsável pela parte tributária da Fiscal Corporate. E nós vamos conversar aqui a respeito desse projeto e já vou começar a passar a palavra. Thiago, qual é o teu sentimento? Mudou muita coisa? Não mudou? PIS e COFINS, CBS, o que o projeto de lei aí te chamou a atenção para a gente começar essa conversa a respeito desse cronograma da alteração? Legal. O que eu considerei meu sentimento em relação às mudanças propostas, pelo Ministério da Economia? Faz parte, a gente já tem há muito tempo falado sobre reforma tributária, já tem projetos tramitando no Congresso, falando que é uma necessidade, a gente sabe que é uma necessidade, a simplificação, a redução na carga tributária, E vendo esse projeto de lei, eu vejo que, como o próprio ministro comentou, isso é uma parte dele, Então ele não abrange uma reforma ampla, ele é uma reforma que meu sentimento é só está substituindo duas contribuições por uma só, mas já eram duas contribuições que se misturavam e não tinham grandes diferenças entre uma e outra, Então a gente já costumava, não chamava o PIS e a COFINS de forma separada. Eles já eram juntos, Já era PIS e COFINS. Então, Florianópolis, PIS e COFINS em Florianópolis, isso mesmo. Então eu vejo que acaba não diminuindo a quantidade de impostos efetivamente, na prática não diminui, A gente só muda a sistemática. Então eu vejo que dentro do que foi proposto no projeto de lei, que era a simplificação, em substituir 2 por 1, eu vejo que não houve, ainda mais que os dois, na verdade, eram um só, não atinja a esse objetivo. Tem algumas outras questões que acabam simplificando, mas é uma mudança pequena em relação ainda ao que precisa ser alcançado. Mas, de certa forma, são mudanças que podem impactar no fluxo de caixa das empresas, principalmente no setor de serviços, que vai ter uma mudança muito grande, E no dia a dia vai mudar pouco, a gente ainda também não sabe como é que vai funcionar, Outra coisa que foi proposta foi a questão da segurança jurídica. Eu acho que, de certa forma, essa proposta ela atinge principalmente a segurança jurídica da União, Dá uma segurança de que... E também eu vejo que essa questão acaba gerando com que as discussões que estavam havendo em relação à própria base de cálculo do PIS e da COFINS, ou a própria... Conceito de insumos, tudo que se discutia com o PIS e COFINS acaba sendo eliminado aqui na CBS. Então esse objetivo acaba sendo atingido, Isso tem um impacto muito grande lá, principalmente naquele relatório de riscos, que a União tem. Perfeito. Por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que todo ano tem aí valores extremamente relevantes por conta de teses que há a possibilidade de não haver êxito por parte da União. Mas eu vejo que, falando em simplificação, agora um pouquinho voltando atrás, eu vejo que poderia ter ido um pouco mais além, porque ainda a gente permanece com a tributação monofásica, que seria uma substituição tributária, o que é uma das coisas que só se vê praticamente no Brasil, isso, é uma invenção aí brasileira, tupiniquim. Então isso poderia ser uma questão que poderia ter sido eliminada e eu acho que o ministro acabou não aproveitando essa oportunidade para fazer essa mudança. Entendi. O Thiago falou sobre simplificação, e algumas questões das exceções. Eu acompanhei até um pronunciamento da assessora do Ministério da Economia que ela comentou que nesse projeto eles tentaram buscar o quê? Simplificar,
porque com simplificação tu traz segurança, tu simplifica e a questão da complexidade ela gera um custo, né? O custo operacional, o custo Brasil. Sim. Buscou-se de alguma forma tentar reduzir as exceções, porque esse estudo eu confesso que eu não conhecia. A alíquota média que se prevê do PIS e COFINS é 12%. Tá? Então, alguns setores mais, outros menos, outros nenhum. E as exceções, ela acaba sempre alguém pagando isso, né? Então, que é aquelas isenções, não incidências e tudo mais. Sobre a questão que o Thiago trouxe, Eduardo, sobre a simplificação, a redução, segundo o Ministério, se buscou reduzir mais de 80% no preenchimento de campos e tudo mais. E aí? Deu certo? Não deu? Ainda não está muito claro, né, como que vai funcionar, mas a promessa realmente era esses PEDs, novos fiscais ali de 280, reduzir 80% dos campos de preenchimento. Se for real, realmente está comprovado uma simplificação. Né? A diminuição das 2.000 páginas consolidadas da legislação que trata do PIS e COFINS, para quantos que saiu o PL deve ter 50 páginas com os anexos, se tiver. Então, que bom que veio em 2020, eu achei que esse ano não teríamos nada, né? Lógico, não saiu ainda, é um PL, como nós temos as PECs também, mas eu achei que em 2020 não falaríamos disso, que bom que virou assunto, né? Meio que tá essa loucura de 2020, mas como o Thiago bem colocou, eu não vejo muita alteração, mudança tributária, simplesmente consolidou com algumas diferenças, então o que eu vejo de positivo é a simplificação, que ainda é pouca, mas é um passo. O primeiro passo que foi dado. Né? Essa é a minha primeira sensação. Eu acho que essa PL aqui, se transitasse, for aprovada, ainda vai ter muita alteração. Então, para mim ficou muito vago. Tem muitas partes que ficaram vagas. Inclusive, nós estávamos conversando inicialmente a própria base de cálculo. Tem uma segurança maior, mas ainda vai ter discussão aqui sobre como incidir dentro, fora. O ICMS, tá claro isso. Se for por fora, o ICMS está na base, então vai tributar ou não o ICMS. Eu vou excluir lá na apuração, no SPED, talvez, como que vai funcionar. Tem bastante coisa para ser analisada em cima do próprio PL. Né? Eu quero aproveitar um gancho agora a gente comentou de uma perspectiva um pouco mais ampla do projeto. E agora tratar um pouco das especificidades. Eu vou comentar com vocês aqui, depois eu já passo para vocês, para nós conversarmos. No que se refere, o Thiago comentou sobre a segurança jurídica, né? Falando sobre que alguns assuntos que durante muito tempo foram debatidos, que geraram aí diversos rúbricas relevantes envolvidas, conceito de insumo, conceito de receita para fins tributários, né? E a princípio, esse projeto de lei buscou tentar acabar com isso. Eu vou começar ali, o artigo 5º me chamou a atenção, que é uma questão até contemporânea, né, porque a questão dos marketplaces, ele tratou a respeito da responsabilidade na ausência de emissão de nota, porque se discute muito qual que é a responsabilidade tributária dos marketplaces hoje. Então, aqui ele trouxe essa questão e logo após trouxe o conceito de receita, para fins de deixar claro que não integra. E aí eu passo para vocês, de fato vai acabar com a discussão de conceito de receita para fins de tributação? Foi uma busca? Thiago? Olha, se vai acabar, só o futuro dirá, né? Mas eu vejo que assim, pelas teses que haviam sido apresentadas e estavam sendo discutidas até então, e normalmente ganhas por parte dos contribuintes, sim, né? Isso fica pacificado, né? O artigo 7º lá diz que não incide sobre a base de cálculo, não faz parte da base de cálculo o ICMS, ISS e a própria CBS, né? A própria contribuição, né? Então eram as teses que estavam sendo discutidas e isso já tinha sido decidido no STF, né? Então, na verdade, já era ganho de cálculo dos contribuintes. Então eu vejo que isso elimina. Se surgiram novas teses discutindo outros aspectos, né? Aí serão cenas dos próximos capítulos, mas eu vejo que, pelo menos naquilo que foi discutido até então, resolve-se o problema, né, da segurança, que nem eu falei, principalmente para a União, né, que já que ela perdeu, né, toda essa discussão, ela restabelece, ela aceita isso agora em lei. Né? E traz segurança jurídica, né, para não ficar aqui à mercê
da interpretação, da aplicação de um direito que você tem que buscar e quanto tempo demora, né? Sim, perfeito. Para conseguir. E a formação de preço vai ser uma tarefa aí um pouco diferente, né? A formação de preço, o markup, porque hoje se nós buscarmos ali dentro de uma formação de preço, automaticamente entraria, o Eduardo comentou isso lá no intervalo, então teria aí uma tarefa um pouco diferente, né, Eduardo? Se for um tributo que vai ser pago por fora, por exemplo, do IPI, que nós temos hoje, é 100% mais 12 o valor da nota final. No meu 100% eu tenho um markup embutido em todos os tributos, ou seja, se é por fora sobre o valor base, eu vou pagar CBS sobre o ICMS novamente. Essa era a linha que nós estávamos discutindo. Então, como vai ser? Eu vou fazer um ajuste, o SPED, mais no meu documento. Sim. Vai ter valor destacado? O que eu vejo assim, vamos pensar na prática lá das empresas, né? O departamento comercial das empresas fazendo o preço para vender. Então, segundo o que foi discutido, o que foi debatido e apresentado pela Receita, pela equipe do Ministério da Economia, é um tributo por fora, né? Da mesma forma como o IPI. Entretanto, o que acontece? O IPI hoje, a gente tem ali do tributo, do imposto, por exemplo, 10%, então o departamento comercial, quando vai fazer uma cotação, preço, sempre olha, é X reais mais 10% relativo ao IPI, né? E aí a gente vai ter um tributo que vai ter uma alíquota nominal, mas que efetivamente sobre o valor da operação não vai ser a mesma alíquota, né? Então, fator de redução, algo assim. Isso, então até para formar preços, os departamentos comerciais dizem, mais tantos por cento de CBS, né, que vão incidir sobre a nota fiscal e você vai ter que me pagar. Então isso vai ser um detalhe, porque vai ter que se observar qual que é a alíquota do ICMS, né? Se é o ICMS interno com uma alíquota cheia de 17%, 18%, ou se é um ICMS interestadual, sujeito a alíquota de 4%, 12%, 7%. Isso vai impactar no quanto a CBS vai representar em relação ao valor da mercadoria, né? Então não vai ser simples assim de formar preço, né? Vai ser complicado. Exatamente. E tem essa questão que foi tão debatida, que é a questão dos insumos, né? Do jeito hoje que o texto trouxe, a legislação, a gente caminha para algo muito próximo do imposto de renda, a questão da necessidade, e tem uma quebra de paradigma muito grande, que é o método subtrativo indireto pelo imposto contra imposto, né? Então agora o documento fiscal passa a ser indispensável para fins de apuração, porque até então era base contra base. Provavelmente campos serão inseridos na nota fiscal para fins aí de apuração. Ele fica próximo a requisitos de dedutibilidade, né, chamando desta maneira, ou de possibilidade de crédito, ao que determina a legislação do imposto de renda e a contribuição social. Mas para fins de operacionalização e cálculo, se aproxima mais do que o ICMS, que é o valor sacado em nota, né? Então, você pode poder apropriar o crédito de tudo que você consome de bens e serviços, independente da finalidade, se é para o processo produtivo, se é para a área administrativa, se é para a área comercial, né? Todas as operações de aquisição de bens e serviços passam a gerar crédito da CBS, né? Que anteriormente no PIS e COFINS era problemático, do que pode ou do que não pode tomar crédito, né? O cliente ligava para a contabilidade, posso tomar crédito? Eu imagino a resposta. Depende. É sempre a minha resposta. Depende, né? Depende do que você faz, depende, né, do nível de risco que a empresa quer correr, do nível de risco que a empresa quer discutir em relação, né? Sim. Até que ponto a empresa quer discutir o direito dela de tomar o crédito ou não, né? Isso tudo depende. A CBS, ela elimina essa discussão, né? Então, tem uma nota fiscal de um fornecedor, seja de prestação de serviço, de bens, mercadorias, ativos permanentes, né? Maquinários, veículos, tudo pode gerar crédito, com base no valor que está destacado na nota fiscal, né? Então, a sistemática também muda, né? Em relação a... não é mais uma alíquota fixa para o crédito. Depende do que o teu fornecedor pagou. Se assemelha mais ao estilo do IVA, né, que é praticado em vários países. Então, a particularidade também no Simples, né? Como o Simples não vai estar nesse rol de empresas que vai ter a CBS, vai ser embutido dentro, como já é hoje, né?
Mas ela vai fazer um destaque do valor para poder gerar o crédito para quem tá adquirindo. E aqui não tem um problema, na opinião de vocês? Não. Porque se hoje eu tenho a questão do método subtrativo indireto do Simples, que eu não tenho prejuízo em adquirir de um Simples ou de uma empresa normal, certo? Porque eu aplico a alíquota sobre a base de cálculo. Agora, comprando uma empresa do Simples, que eu vou ficar restrito ao crédito do que ele destacar, eu não gero uma pergunta, um pouco de descompetitividade para o Simples? Entendeu? Porque antes eu tinha, independente do que ele pagou, 9,25. Agora, a CBS não alcança o Simples, mas também eu só tenho direito ao crédito que ele pagou. Sim. Será que não teríamos um problema aqui? Não. Grande problema, porque você mantém a tributação pela empresa do Simples, prestadora de serviço ou fornecedora da mercadoria, né? Ela vai ter a mesma tributação, porque, vamos pensar, teoricamente o que vai mudar lá na lei complementar, lá nos anexos da lei complementar, é que sai 2 colunas da tabela, Sim. né? E passa a ter uma coluna só. Então tinha lá uma coluna de PIS e outra coluna de Procedimento. Passa a ter agora só uma coluna de CBS. E o crédito vai ser com base naquela coluna, ao invés de ser a alíquota cheia de 9,25 como era até então. Então o que acontece? As empresas do Simples, elas continuam com a mesma tributação, teoricamente, mas elas passam a ter gerar um crédito menor por adquirente. Consequentemente, agora vai ser mais vantagem, se o preço for igual, você adquirir de uma empresa que tem uma alíquota de 12, né? Sim. Ao invés de ter uma alíquota de 3, 4 ou 2, né? E tu tocou num ponto importante, né? Desde que o preço seja igual, porque tem muita gente que não faz conta, né, Eduardo? Vai ir naquela do tenho mais crédito ou tenho menos crédito. Não sei se esse é um ponto aí que não pode ser discutido mais adiante. Mas está claro para vocês eu não me aprofundei no Simples, está claro para vocês que ela vai gerar um crédito, a linha da CBS que está embutida, ou não vai gerar um crédito integral? Foi a minha interpretação. A minha interpretação foi essa. Mas Mas eu não tinha ficado satisfeito com... Eu queria mais uma opinião dessa. Se for, daí sim. Se o cara faz... Vamos até estudar, e caso contrário que a conclusão seja outra, nós podemos escrever um artigo aí, sugestão de artigo. Semana que vem, pessoal, Thiago Lima e Eduardo vão escrever um artigo. Espero no e-mail já os impactos a respeito da alteração da CBS. Sim, aí nós queríamos um problema... eu queria, para a gente avançar até, para não ficar repetindo os mesmos assuntos aqui, falar sobre uma situação que eu acho que mudou e que tem um grande impacto, né? Que é a venda do imóvel para pessoa física, né? Venda de imóveis para pessoas físicas passarem a ter isenção da CBS, né? Então hoje, por exemplo, uma construtora que está vendendo um imóvel, tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física, ela é sujeita a pagar o PIS e a COFINS sobre essa receita, né? E agora nas vendas para pessoas físicas passa a ter isenção, né? Isso foi o que eu entendi lendo o artigo 22 lá do projeto de lei, né? Então é uma mudança que eu vejo que é significativa. Isso fomenta a área de construção civil, né? E teoricamente barateia o custo de aquisição de imóveis pelas pessoas físicas. Então é um ponto que eu vejo que é relevante, é uma novidade. É uma novidade. O artigo 22, né? Artigo 22. Isenção na venda de imóvel para a pessoa física. Isso. É um ponto interessante, bem lembrado, que chama a atenção do seguinte, né? Algum lugar aqui alguma conta vai cobrir isso daqui. Alguma conta... Aí vocês deixaram claro, né? Eu deixo claro, vai ter crédito, vou pagar mais, vou pagar menos tributo. Algum lugar vai sair. Se um setor vai pagar mais, vai ser exonerado em outro lado, ou se for ao contrário, vai pagar menos, vai ser exonerado em outro lado. As desonerações, né, o que vai acontecer com a possibilidade maior de crédito, a base de cálculo menor, né, ela vai ser sobreposta com o aumento da alíquota nominal, né, isso consequentemente aumenta a tributação, e com a questão da não mais possibilidade de utilização da sistemática cumulativa, né? Então não existe mais a possibilidade de você pagar uma alíquota reduzida e abrir mão dos créditos. Então o que acontece? A gente está falando, por exemplo, de empresas prestadoras de serviços, principalmente, onde a maior parte do custo está concentrada na mão de obra, né? Essas empresas não vão ter crédito porque a mão de obra pagar a pessoa física não vai gerar crédito. Isso não incentiva, e agora nós podemos até avançar
as análises tributárias de final de ano vão passar agora a ser um pouquinho mais Sim. detalhadas, Sim. complexas, e isso pode, inclusive, acontecer um incentivo a alguma estrutura de planejamento tributário. Sim. A famosa pejotização, né, da mão de obra, né? Pejotização da mão de obra, Isso. Que já foi uma medida alterada na legislação trabalhista, como uma possibilidade agora de terceirização da atividade fim. E agora falando que, né, em relação a isso, né, que há possibilidade de transferência de crédito, né, mas eu acredito que torna ainda mais complexo o próprio planejamento tributário, porque até então utilizar desse mecanismo seria a conta com base na alíquota nominal, que era única para o PIS e COFINS, e agora não. Agora vai depender de quanto o teu fornecedor vai tributar. Vai tributar aí a origem. Estava vendo pela manhã também uma entrevista que o Rossi, né, que é o da Receita Federal, eles têm uma preocupação. É a irmã que aprovou ali a PN, desculpa. Que aprovou? Aprovou não, que fez o projeto de lei. O Marcos não foi o Marcos. Não, foi o Guedes. O Guedes. Só do Guedes. Só do Guedes. Veio todo mundo, menos o o Guedes. É a irmã Guedes. dele que faz parte lá de um conselho também da parte de MBA, de estrutura. Eles estão preocupados com escolas privadas, porque também concentra todo. E estava uma fichinha familiar ali, eles estão fazendo porque a escola. Perfeito. É só os professores, o custo maior deles são professores. Perfeito. E eles não têm crédito, então praticamente nada. Muito pequeno. Isso é bem A preocupação não é aumento, eu vejo que nós estávamos conversando da carga tributária, a preocupação é aumento do preço que vai gerar, porque quem vai pagar vai ser o aluno. Consumidor. O consumidor sempre vai pagar o tributo. Jogando por fora, né, fica mais evidente ainda que quem está pagando. Aí, claro, vai depender também de uma boa gestão de fluxo de caixa. Sim, com certeza. Entendeu? Vai entrar dinheiro e tem que saber que aquele dinheiro não é dinheiro da empresa, é dinheiro da operação. Inclusive o STF deixou claro que caso socorro é crime, né? Sim. Eu ia aproveitar o gancho, talvez. Eu vou falar essa depois sobre a questão que tu falou, transferências de crédito, né? Aí o seguinte, imaginamos os exportadores, aquelas empresas que possuem saldo relevante de crédito e que não vai consumir isso até a virada. Nós estávamos conversando, Eduardo, tem até procedimento de SPED, vai ter ainda um período de transição aí das contribuições? O que o PL trata é que vai poder se manter o crédito desde que escriturado até o dia... entrar em vigência no dia anterior, né? Entrar no anterior à vigência. São vários pontos que tem que ser discutido, né? Não vai mudar a legislação da possibilidade, né, de transferir quem tem essa pedir ressarcimento do PIS e COFINS, quem já tem esse saldo se mantém, né? Se mantém. Mas é segregado. A PL deixa claro que eles pedem para segregar os créditos do CBS. Se você manteve crédito PIS e COFINS, mas continua apurando e quando passa CBS, você vai manter crédito CBS e crédito PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS você vai poder transferir com base na lei que já figurava, né? Pelo que eu pude entender, né, fazendo um resuminho assim, desse assunto, o crédito de PIS e COFINS ele vai ser gerado até 31/12, caso o projeto entre em vigor, né, a lei entre em vigor em 1º de janeiro. Então, o crédito de PIS e COFINS até 31/12. Caso chegue em 31/12 você ainda tenha crédito de PIS e COFINS, esse crédito poderá ser compensado com outros tributos federais, certo? Mas você não vai mais poder aproveitar crédito PIS e COFINS de forma, por exemplo, extemporânea a partir de 1º de janeiro, porque não vai mais haver PIS e COFINS a apurar, né? Então, para quem porventura acha que esqueceu de tomar algum crédito do passado, é bom acelerar para fazer um trabalho de revisão, porque isso só pode ser aproveitado no período de apuração de dezembro, né? No máximo, né? Então precisa ser feito acelerado esse processo, né? E os créditos CBS passam a valer a partir de 1º de janeiro. Ele diz crédito escriturado, né? Já tem escriturado. Eu tenho lá uma legislação, eu tenho CTN, eu tenho a própria lei dos COFINS, diz que eu posso buscar os últimos 5 anos. Agora, se mudou, eu não posso mais. Ou se eu retificar tudo e colocar, aí eu posso. O único detalhe que eu fiquei com dúvida ainda, não consegui chegar a uma conclusão, é de como vai funcionar os créditos de PIS e COFINS
sobre depreciação e amortização do ativo imobilizado. Né? Porque algumas empresas, se está previsto na legislação, podem apropriar o crédito sobre a depreciação por um período, ou até o crédito de forma parcelada, que era passível para alguns bens, né, de 12 meses, enfim. Existem algumas regras. Né? Esses créditos eu não consegui concluir. Pelo que eu entendi, pode continuar a apropriar o crédito de PIS e COFINS após 1º de janeiro de 2021. Sim. Mas isso não ficou bem claro para mim. Fiquei com dúvidas de como isso funcionaria, porque se não vai mais haver apuração de PIS e COFINS, aonde eu vou registrar esse crédito, né? Vai ser na própria CBS? Eu fiquei confuso em relação eu a esses acredito créditos. que vai ter ainda um entendimento ali de transição, Sim. né, para fazer essa transição aí porque vai ficar ainda muita coisa, né? Perfeito. Ativo imobilizado, depreciação, tem alguns pontos aí. Tiago, tu ia emendar uma... Só para concluir, até entrando nessa questão do ativo imobilizado, eu vejo que agora elimina essa questão do crédito poder ser apropriado só sobre a depreciação ou amortização do investimento, né? Porque ele pode ser apropriado no momento do registro da obrigação com o terceiro. Né? Então, a nota fiscal ela vai ser base para o crédito. Então, se ela for escriturada em determinado mês, o crédito vai ser utilizado naquele mês, independente da destinação, se for para ativo imobilizado ou não. Né? Então, isso muda também. Mudando um pouco de assunto e falando sobre outras coisas que me chamou a atenção no projeto de lei que mudam a legislação, o artigo 25 ele traz para mim uma novidade, que até então nós tínhamos alíquota zero de PIS e COFINS nas vendas para a Zona Franca de Manaus. E agora a gente passa a ter a chamada, ele denomina como uma isenção da CBS, também para a Zona Franca de Manaus, com a mesma regra, só que entretanto essa isenção só passa a ser só para produtos de origem nacional. Né? E aqui eu acho que aqui gera a discussão do nacional ou nacionalizado, isso, lembra? Gera uma discussão porque o Brasil tem acordos comerciais com outros países e outras organizações onde esses acordos eles preveem que não pode ter tratamento diferenciado para isonomia. Isso, com produtos de origem nacional importada. Então, e aqui eu vejo que é uma inovação, talvez não tenha sido verificado esse ponto quando foi redigido o projeto de lei. Mas, enfim, pode ser que o objetivo seja esse. Fica semelhante à regra do ICMS, né? O ICMS, se o produto, a isenção passa a valer só para o produto nacional. Sim. O professor Heleno Torres, ele comentou sobre essa questão e ele pontuou da necessidade da reforma tributária com uma perspectiva pós-Covid sobre a seguinte análise, que é um pouco mais macroeconômica, inclusive, que é o seguinte, que é um movimento de protecionista, né, que todo mundo olhou para dentro de casa e viu a dependência de determinados países, e de proteção da economia, que muitas vezes esse movimento não vai respeitar muito acordos bilaterais, entendeu? Então, de fato exatamente isso. Eu vou proteger a minha economia. Lógico, tem uma Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça para olhar isso, mas é um ponto que é bem importante a ser analisado. Eduardo, tem uma pontuação que você gostaria de chamar a atenção para a gente encaminhar para as conclusões? Mais um, Thiago? Eu só queria comentar sobre essa questão da Zona Franca também, né? O que teve de mudança? Isenção na operação interna. Então, antes, quem comercializava dentro da Zona Franca de Manaus pagava, PIS e COFINS agora deixa de pagar. E para quem está sediado na Zona Franca de Manaus, tem uma mudança que eu acho que foi bem positiva, né? Porque passa a ter um crédito presumido de PIS e COFINS, né, nessa venda, porque vão pensar, os insumos que vão ser adquiridos pelas empresas vão ter isenção, não vão gerar crédito. A empresa ela vai destacar uma alíquota cheia para os clientes de fora da Zona Franca, a empresa que produziu naquela região, em Manaus, lá, né? E ela passa a ter um benefício fiscal que seria um crédito presumido compensando as alíquotas reduzidas que haviam anteriormente. Isso é um ponto positivo porque anteriormente você tinha que saber qual que era o regime de tributação do cliente, pedir uma carta para ele te mandar registrado em cartório, você guardar essa carta pelo período de 5 anos, né? E tem que apurar com alíquotas diferentes conforme o regime de tributação do teu cliente. Isso elimina e simplifica, ponto bem positivo, tá? Outra inovação, as empresas transportadoras, né, elas passam a ter crédito presumido na contratação de autônomo. Então aquilo que a gente falou anteriormente de
a contratação de pessoa física não haver direito a crédito, Uhum. aqui é uma exceção à regra, né? Que é criada e inova nesse ponto. Você pode contratar um transportador autônomo, uma pessoa física para prestar o serviço, né? Subcontratar ele, né? Para prestar o seu serviço, e você passa a ter um crédito presumido sobre o valor dessa aquisição, dessa contratação. Tem esse crédito presumido também para os in naturas, né? Perfeito. Então, tem um crédito presumido quando adquire lá do produtor Também. rural. Também, né? Outra coisa que eu achei interessante, sai alguns produtos da incidência monofásica, né? Então, o que eu anotei: veículos, autopeças, bebidas frias, farmacos e perfumaria. Isso sai da sistemática de tributação monofásica, da substituição tributária, né? Sim. Então, elimina. Ainda permanece algumas coisas, combustíveis e tal, né? Que é o que eu comentei antes, que perdeu a oportunidade de fazer, mas isso muda e facilita bastante trabalho para esse ramo de atividade, né? Que é complexo, tem os anexos lá Isso. de cálculo, né? O que eu vejo também que teve alteração significativa, os bancos, né? Os bancos tiveram um tratamento diferenciado, né? Que a gente comentou anteriormente, que não existe mais a sistemática acumulativa, de pagar o 3,65 para quem era do lucro presumido. Os bancos, eles também, a maior parte do custo deles está na mão de obra, né? Atualmente. Mas eles ganharam um tratamento um pouquinho diferente aqui, né? Vão ter uma alíquota menor de PIS e da COFINS. E várias hipóteses de dedução CBS. da base de cálculo da CBS, né? CBS, perfeito. Já chamando, né? Outro ponto importante que eu acho que é interessante falar, a gente perde 5 dias Dia 20. para pagar, né? Sim. Então temos que pagar 5 dias antes 5 dias antes. a guia, né? Então, 5 dias de fluxo de caixa perdido em relação Ao atual. ao atual, né? Que é bastante coisa. Às vezes 5 dias é o prazo que é a negociação de prazo com clientes e fornecedores agora que tem que observar, né? Observar, bem lembrado. Que normalmente é um percentual relevante do faturamento essa guia. A média de arrecadação é 12% da contribuição, então varia para alguns, mas comentou. Tem bastante discussão, né? O comitê ainda vai analisar muito, mas eu não sei se nós ficamos passando pelo 12. Pelo que eu acompanho as discussões tributaristas, o próprio comitê misto que está avaliando, eu vi muita gente dizendo que esse 12 tem uma gordura. Tem uma gordura que agora para cima para poder negociar. Para cima para negociar talvez um pouquinho menos. Não dá para nós sabermos, né, como foi o cálculo realizado, né? Sim. Mas eu peguei, trazendo para a prática para os meus clientes, alguns clientes meus pediram análise, todos vai ter um aumento de carga tributária. Todas as análises que eu fiz teve um aumento de carga tributária. E não digo o provedor de serviço. Então isso, eu acho que isso vai ser apresentado agora nessas novas análises, então acredito que esse 12% aí mude. Comentou das instituições financeiras, o 5,8%, também acho que vai ter bastante discussão ainda sobre a instituição financeira. Eles alegam que o banco é mais fácil repassar, porque o aumento da taxa de juros, ou paga menos pelos rendimentos, que então meio que o banco que se vire. Mas acho que também é um ponto que nós vamos ter alguma alteração. Mas o último ponto, que é os créditos. Acho que algo deve ser mudado nessa metodologia de manter o crédito, ou me restringir do direito do crédito que eu tinha. Eu identifiquei um erro de 3 anos atrás, mas já estou na CBS. Já estamos em 2021 aí, não posso, ou se eu retificar eu posso. Ou talvez não mude, mas fique mais claro. Sim. A recomendação é um mutirão aí para garantir, né, que não tenha nada para trás, para não ficar à mercê aí de uma eventual impossibilidade de perder, né? Pleitear um direito. Sim. Senhores, o que me chamou a atenção, que eu acho que é um ponto positivo, é que o projeto de lei elimina a retenção de PIS e COFINS dos serviços tomados por pessoa jurídica, exceto empresas públicas, administração pública, que ainda se mantém. Mas eu acho que isso é uma simplificação que deve ocorrer também na própria contribuição social, no próprio imposto de renda também, porque isso sim dá trabalho para as empresas, né? Para quem que trabalha no setor contábil, trabalha no setor financeiro das empresas, a gente sabe que gera muita confusão isso, porque
são obrigações acessórias que são criadas em função disso, né? Eu nem defendo a eliminação no caso das pessoas físicas sobre a folha de pagamento, né? Mas entre pessoas jurídicas é mais uma invenção brasileira, essas retenções na fontes. Esse projeto tira a parte do PIS da COFINS, né? E não mantém isso na CBS, não mantém a retenção na CBS. Um ponto positivo, isso elimina a demanda, que é o que a gente precisa, trazer eficiência, isso traz muito trabalho, faz com que as pessoas controlem prazos de entrega, controlem percentuais que devem ser retidos, isso a legislação é complexa, né? A legislação e são dois entes controlando, quem retém e quem sofreu a retenção, né? E a informação tem que estar casada entre ambos e às vezes não, pela complexidade não casa, né? O custo operacional, isso. É a possibilidade de contingência. Esse é um ponto que foi acertado e minha expectativa é que seja eliminado dos demais também para frente, né? Eu quero pegar esse gancho com vocês para nós nos encaminharmos agora para o encerramento do nosso podcast. É o seguinte, agora como um conceito geral, né, nós tivemos na primeira fase do projeto que o Guedes entregou, ele fatiou, né, se é essa palavra que nós podemos utilizar, o projeto de reforma tributária em 4 etapas, que eu vejo que ela pode ser aqui até de certa forma aplaudida, porque é complexo. Se a gente pegar a PEC 45, me desculpa, mas se aquilo vai entrar em vigor, é muito complexo. Então talvez se nós, né, fizermos como Jack por partes, isso pode se tornar até um pouco mais simples, porque é uma questão, além de delicada, complexa. Primeira etapa, a questão da unificação do PIS e COFINS pela CBS. A segunda vai ser tratado o IPI, e aí se começa a discutir alguma coisa no ICMS também, que é um ponto bem de difícil negociação. Terceiro seria o imposto de renda da pessoa jurídica, e o quarto vai ser a questão da contribuição. O Guedes tem um projeto que é bacana, que hoje é muito caro, né? O custo da mão de obra, e ele quer tirar isso e colocar em outro lugar para incentivar a geração de emprego. Então ele comentou sobre a tributação das novas tecnologias, e aí já associaram a questão de nova CPMF. Mas senhores, no contexto geral, qual que é o sentimento de fato nessa primeira etapa de simplificação? Não foi bem isso, precisamos melhorar. Qual que é, para nós concluirmos aqui, o fechamento? Meu sentimento é assim, a gente, com o objetivo de reformar o sistema tributário brasileiro, que é o que vem sendo discutido, sei lá, 20 anos, aí, ou talvez um pouco menos, 15 anos, né? Mas desde que eu trabalho na área tributária, a gente 2000 ganhou bastante evidência. A gente fala sobre reforma tributária, sobre simplificação, né? Eu vejo que ele faz uma cócega nesse processo, né? Mas, querendo ou não, foi um governo que tentou, né? Que está fazendo alguma coisa, alguma coisa... Reformista, né? Começou já com a Previdência. Eu vejo que é alguma coisa, então é um ponto positivo. Meu ponto negativo é de que eu acho que é insuficiente. A reforma como um todo que a gente precisa em relação à simplificação também deve abranger uma reforma administrativa do país, a gente repensar como o dinheiro vai ser gasto, para depois como o dinheiro vai entrar, né? Então, a gente está fazendo o inverso, a gente está discutindo como o dinheiro vai entrar para depois discutir como vai ser gasto, ou quem vai gastar, sejam a União, os estados, os municípios, né? Então eu vejo que a gente precisa discutir primeiro como a gente vai gastar o dinheiro, quem que vai ter os limites para gastar, para depois a gente discutir como esse dinheiro vai entrar nos cofres do Estado, né? E aí, por isso que eu julgo insuficiente ainda, né? Mas enfim, querendo ou não, é alguma coisa, já é um início, né? Mas do meu ponto de vista não vai gerar economia e competitividade para as empresas. Não vai mudar nosso dia a dia como contadores, como profissionais da área fiscal, tributária, vai permanecer. A gente vai continuar com os mesmos números de declarações, de obrigações acessórias, o mesmo volume de trabalho vai permanecer, né? Então isso ainda na prática não vai mudar. Não vai mudar. Eu acho que a mesma linha do que o Thiago Lima colocou, da simplificação, talvez um pouco melhore, né? Tem algo... A legislação, isso para mim tá claro, simplificou, a legislação simplificou, se não tiver mais 10 leis, agora que não, lá no artigo 3º eu quis falar isso na verdade, né?
para não ter judicialização, faz isso, né? Então já simplificou, operacionalmente não sabemos ainda se vai simplificar ou não. Comentário que os campos vão diminuir. Campos é um computador que preenche sozinho, né? O problema é nós revisar esses campos. Sim. Então pode ser que venha para ajudar. O sentimento que fica para mim que é negativo eu acho que não sei se era o momento de dar tanta ênfase para esse, porque eu acho que nós já estamos lá com uma PEC que não foi discutida ainda, que e foi para o meio do comitê. Então, assim, a PEC... Temos duas, né? A 45 e a 110. 110, que é uma do API e veio por meio do... Então, eu acho assim, essas PECs, ela englobam o PIS e COFINS já com outro planejamento, né? Então, agora nós vamos falar dessa nova contribuição antes de falar da PEC, ou, vamos falar não, a PEC não vai ter e vamos falar dessa... E se vingar a CBS, se for o projeto foi aprovado, a PEC vai ter que ser alterada. Porque a PEC não é em 4 partes, a PEC faz tudo de uma vez só. 15 anos de transição, mas é tudo de uma vez só, né? Então, eu queria que esse esforço que está sendo dado para essa PL também fosse dado para as PECs. Eu acho que devia ser feito esse trabalho antes. Ou decide que as PECs não vão prosperar. E aí foca nesse do Guedes. Não sei se... a PEC é 45 é do Rauli e a 110, se eu não me engano, é do Baleia Rossi. Isso, Baleia Rossi, que daí foi feito, que é o API que deu mas em relação ao projeto, a uma reforma tributária mais ampla, o Guedes já se posicionou dizendo que não é função dele reformar o ICMS, que ele entende que é o Congresso que é responsável por isso, já que a discussão é muito ampla, né? Não pode só a União ir lá e colocar goela abaixo, como podemos dizer, né? Um projeto para todo mundo, né? E é onde é o complexo, né? Isso, aonde está a maior complexidade, né? Então... O maior problema da reforma é o ICMS, o debate, as discussões, isso. O dinheiro, a parte de onde vai o dinheiro, quem fica com o dinheiro. E aí... também concordo que é onde mais pesa, né? Pra quem vai gastar, primeiro saber onde está, né? Quem vai receber. Então a gente vai ter que aguardar o Congresso, né? Vamos ver se os nossos deputados e senadores, eles agilizam isso, né? Sim, vão exercer o que nós esperamos deles. Tiago, Soquinho, obrigado pela participação. Obrigado. Vamos fazer por a segunda etapa, se sair, já fica o convite para a segunda etapa, para comentar, tentando ser aqui um pouco mais, de uma certa forma abrangente, tratar os principais pontos. Eduardo, obrigado também por marcar pela próxima. Pessoal, agradecemos e até a próximo episódio do podcast da Fiscal Corporate.